Vamos então continuar aqui o item 282. Nós paramos na 11ª questão. Vamos agora à 12ª. É necessário aplicar algumas disposições particulares nas evocações? A mais essencial de todas as disposições é o recolhimento, quando se quer ter relações com os espíritos sérios, com a fé e o desejo do bem, se está com mais força para evocar os espíritos superiores. Elevando sua alma por alguns instantes de recolhimento, no momento da evocação, identifica-se com os bons espíritos e os dispõe a virem, elevando a sua alma, nos elevando através da oração, através do pensamento, do sentimento, os melhores sentimentos, mas principalmente da oração, vai se identificar com os bons espíritos, para que a evocação possa vir a contento. Vamos lembrar que hoje nós não temos necessidade de evocação, mas na época do Kardec ele precisava buscar as respostas, então ele precisava sim evocar os espíritos elevados para responderem às suas perguntas. A fé é necessária para as evocações? A fé em Deus, sim. Para o mais, a fé virá, se quiserdes o bem e se tiverdes o desejo de vos instruir. Lembrando, a evocação aqui é sempre no sentido de instrução. Os homens reunidos em uma comunidade de pensamentos e de intenções têm mais força para evocar os espíritos? Quando todos estão reunidos para a caridade e para o bem, obtêm grandes coisas. Nada é mais nocivo ao resultado das evocações do que a divergência de pensamentos. Então é importante que todos que estejam participando ali da reunião, estejam participando da evocação, estejam na mesma sintonia, porque o pensamento é evocação. Na hora que pensa, já está evocando. Então, se cada um estiver pensando em coisas diferentes, vai atrapalhar muito e vai bagunçar bastante essa reunião. Por isso, a homogeneidade de pensamentos e de sentimentos. A precaução de fazer a cadeia, a corrente, em se dando as mãos durante alguns minutos no início das reuniões é útil? A cadeia, ou a corrente, é um meio material que não estabelece a união entre vós, se ela não existe no pensamento. Então, antigamente as pessoas tinham o hábito de dar as mãos para começar uma reunião. Não é isso que vai criar a corrente, não é isso que vai fortalecer a corrente. O que vai fortalecer essa corrente é o pensamento, é estarem todos em sintonia, estarem todos no mesmo ideal. Por isso que ele diz, é um meio material que não estabelece a união entre vós, se ela não existe no pensamento. O que é mais útil do que tudo isso é o se unir em pensamento comum, chamando cada um do seu lado aos bons espíritos. Não sabeis tudo o que se poderia obter em uma reunião séria, de onde fosse banido todo o sentimento de orgulho e de personalidade, e onde reinasse um sentimento de mútua cordialidade. Então, o que ele está colocando aqui? Não sabeis tudo o que se poderia obter. Quer dizer, se poderia obter ainda melhores resultados se, se fosse banido todo o sentimento de orgulho e de personalidade. As ideias, o personalismo, a sua ideia, a sua opinião, o orgulho, se conseguisse banir tudo isso, o resultado seria ainda muito maior. As evocações com dias e horas fixados são preferíveis? Sim. Vamos lembrar, o plano espiritual tem agenda. Sim. E, se possível, no mesmo lugar. Por isso que é importante, o Evangelho no Lar ter dia fixo, é sempre no mesmo dia, sempre no mesmo horário, porque está na agenda dos trabalhadores que vão vir acompanhar o Evangelho no Lar. Então,
Sim, e se possível no mesmo lugar. Os espíritos aí vão mais voluntariamente, ou seja, com mais satisfação. É o desejo constante que tendes, o que ajuda os espíritos a virem se colocar em comunicação convosco. Os espíritos têm suas ocupações que não pode deixar de improviso para a vossa satisfação pessoal. Quanto mais elevado o espírito, mais trabalho ele tem, mais cheia é a sua agenda. Ele não pode sair de improviso, não pode largar tudo e vir atender um capricho nosso. Então é por isso que é importante o dia e o lugar, né? A hora. Digo no mesmo lugar, mas não creais que seja uma obrigação absoluta, porque os espíritos vão por toda parte. Quero dizer que um lugar consagrado a isso é preferível, porque o recolhimento nele é mais perfeito, né? O pensamento, a oração, né? O recolhimento mesmo, ali uma atitude respeitosa dentro de um ambiente que já está sendo preparado para a evocação, para esse trabalho de instrução, ele acaba sendo mais proveitoso. Certos objetos, tais como medalhas e talismãs, têm a propriedade de atraírem ou repelirem os espíritos como alguns o pretendem? Esta pergunta é inútil, porque sabeis bem que a matéria não tem nenhuma ação sobre os espíritos. Estejais bem certos de que jamais um bom espírito aconselha semelhante absurdo. A virtude dos talismãs, de qualquer natureza que sejam, não existiu senão na imaginação das pessoas crédulas, ou seja, é uma idiotice. Que pensar dos espíritos que marcam encontro em lugares lúgubres e a horas impróprias? Eles respondem aqui, né? Esses espíritos se divertem às custas dos que os escutam. São espíritos sombeteiros, que vai marcar reunião no cemitério meia-noite. É óbvio, né, que é pura e simplesmente para se divertir. Então esses espíritos se divertem às custas dos que os escutam. É sempre inútil e com frequência perigoso ceder a tais sugestões. Inútil porque não se ganha absolutamente nada, senão ser mistificado, né, enganado. Perigoso não pelo mal que os espíritos podem fazer, mas pela influência que isso pode exercer sobre os cérebros fracos. Há dias e horas mais propícios para as evocações? Para os espíritos, isso é completamente indiferente, como tudo que é material, e seria uma superstição crer na influência de dias e de horas. Os mais propícios momentos são aqueles nos quais o evocador pode estar o menos distraído por suas ocupações habituais, quando seu corpo e seu espírito estão mais calmos. Então é importante a questão do dia, a questão da hora, para o evocador, para que ele esteja mais relaxado, mais tranquilo, esteja fora das suas ocupações habituais, né, do seu trabalho, da sua ocupação habitual. A evocação é para os espíritos uma coisa agradável ou penosa? Vem de boa vontade quando são chamados? Isso depende do seu caráter, né, do caráter deles, né, dos espíritos. Então, isso depende de seu caráter e do motivo que os fez chamar. Então, depende do caráter do espírito que vai vir e qual o motivo pelo qual ele foi evocado. Quando o objetivo é louvável e quando o meio lhe é simpático, é para eles uma coisa agradável e mesmo atraente. Os espíritos ficam sempre felizes com a afeição que se lhes testemunha. Há aqueles para quem é uma grande alegria se comunicar com os homens e que sofrem com o abandono em que são deixados. Mas, como disse, isso depende igualmente do seu caráter. Entre os espíritos há também os misantropos, que é aqueles que odeiam as pessoas, né, que não gostam de se misturar com a multidão, são aqueles que preferem a solidão. Há também os misantropos que não gostam de ser perturbados e cujas respostas se ressentem do seu mau humor, sobretudo quando são chamados
por pessoas indiferentes, pelas quais não se interessa. Um espírito frequentemente não tem nenhum motivo para vir ao chamado de um desconhecido que lhe é indiferente e que está quase sempre movido pela curiosidade. Se vem, não faz, em geral, senão em curtas aparições. Se vem, não faz em geral, senão em curtas aparições, a menos que haja um objetivo sério, e instrutivo na evocação. E aqui nós temos uma nota do Kardec. Vêem-se pessoas que não evocam seus parentes, senão para lhes pedir as coisas mais vulgares da vida material. Por exemplo, um para saber se aluga ou vende sua casa, um outro para conhecer o proveito que tirará de sua mercadoria, o lugar onde o dinheiro foi depositado, se tal assunto será ou não vantajoso. Nossos parentes de além-túmulo não se interessam por nós, senão em razão da afeição que tenhamos por eles. Se todo o nosso pensamento se limita a crê-los adivinhões, se não pensamos neles senão para lhes pedir notícias, não podem ter por nós uma grande simpatia. E ninguém deve se admirar pelo pouco de benevolência, de boa vontade, que testemunha. Há uma diferença entre os bons e os maus espíritos sobre o aspecto de sua solicitude, da sua boa vontade em atender ao nosso chamado? Há uma muito grande diferença. Os maus espíritos não vêm de boa vontade, senão quando esperam dominar e enganar. Mas experimentam uma viva contrariedade quando são forçados a virem para reconhecerem suas faltas. E não pedem outra coisa do que se irem, com o qual um escolar que se chama para o corrigir. Podem a isso serem constrangidos pelos espíritos superiores, como castigo para a instrução dos encarnados. Como castigo e para instrução dos encarnados. A evocação é penosa para os bons espíritos quando são chamados inutilmente, por futilidades. Então não vêm ou bem se retiram. Eles não vêm ou logo se retiram quando vem a futilidade da invocação. Podeis dizer que, por princípio, os espíritos, quaisquer que sejam, não gostam, igual a vós, de servir de distração para os curiosos. Frequentemente, não tendes outro objetivo em evocando um espírito que o de ver o que vos dirá, ou interrogá-lo sobre particularidades de sua vida, que não está obrigado a vos fazer conhecer, porque não há nenhum motivo para vos fazer seus confidentes, e credes que vai se colocar no banco dos réus para vos fazer bom prazer? Desiludi-vos. O que não teria feito quando vivo, não fará tão pouco como espírito. Outra nota do Kardec. A experiência prova com efeito que a evocação é sempre agradável aos espíritos quando feita com um fim sério e útil. Os bons vêm com prazer para nos instruir. Os que sofrem encontram alívio na simpatia que se lhes testemunha, a simpatia que damos a eles. Os que conhecemos ficam satisfeitos com a nossa lembrança. Os espíritos levianos gostam de serem invocados pelas pessoas frívolas, porque isso lhes fornece ocasião de se divertirem às suas custas. Não se sentem bem com as pessoas sérias. Os espíritos, para se manifestarem, têm sempre necessidade de serem evocados? Não, eles respondem, não. Apresentam-se a miúde, sem serem chamados, e isso prova que vem de boa vontade. Perdão. Quando um espírito se apresenta por si mesmo, pode-se estar mais certo de sua identidade? De modo nenhum. Estão respondendo aqui. De modo nenhum. Porque os espíritos enganadores frequentemente empregam esse meio para melhor enganar. Quando se evoca pelo pensamento,
O espírito de uma pessoa, esse espírito vem a nós ainda mesmo quando não haja manifestação pela escrita ou de outro modo, quer dizer, quando se evoca pelo pensamento, quando não se escreve, não se fala, né? Só o pensamento, o espírito vem. Aí eles respondem, a escrita é o meio material para o espírito atestar a sua presença, né? Ele está ali, vamos lembrar que na época do Kardec era tudo por psicografia, o espírito está ali respondendo as perguntas através da psicografia. Então é um meio material para o espírito atestar a sua presença, mas é o pensamento que o atrai e não o fato da escrita, né? Não é o fato de se colocar no papel a pergunta, né? Ou de se chamar fulano ou ciclano. O pensamento já chamou. Quando as pessoas estão pensando, quando o Kardec já estava pensando quem ele ia evocar, já pediu autorização para São Luís, aquele espírito já havia sido comunicado pelo pensamento do Kardec. Quando um espírito inferior se manifesta, pode-se obrigá-lo a se retirar? Sim, não o escutando mais, ou seja, não dando atenção para ele, se já o obriga a se retirar. Mas como quereis que se retire quando vos divertis com suas torpezas? Quer dizer, quando você está se divertindo, se compraz ali com as ideias, com as colocações que ele está fazendo, ele não vai se retirar. Os espíritos inferiores se prendem àqueles que os ouvem com complacência, como os tolos entre vós. Então, os espíritos inferiores se prendem àqueles que escutam, que dão atenção a eles. A evocação feita em nome de Deus é uma garantia contra a intromissão dos maus espíritos? A resposta: o nome de Deus não é um freio para todos os espíritos perversos, mas os retém muito. Por esse meio afastarei sempre alguns, e os afastarei bem mais se feita do fundo do coração, e não como uma fórmula banal. Não é em nome de Deus, né, evoco, ou se é da boca para fora, não significa nada. Vamos lembrar uma passagem de Tiago, né, quando ele coloca que credes em Deus, fazei-os bem. Os demônios também o creem e se estremecem. Ou seja, não é porque eu creio que vai fazer alguma diferença. Porque os demônios também creem e não se modificam. A questão é a nossa atitude, é o nosso sentimento, é como nós lidamos com o nosso sentimento. Quando a palavra vem de um sentimento profundo, ela tem uma força muito grande. Mas se não existe esse sentimento, é que nem papagaio, é só uma palavra. Poder-se evocar nominalmente a vários espíritos ao mesmo tempo? Não há para isso nenhuma dificuldade, né? Porque nós vamos lembrar aqui que o Kardec trabalha com psicografia, né? Então, não há para isso nenhuma dificuldade. E se tivesseis 3 ou 4 mãos para escreverem, 3 ou 4 espíritos vos responderiam ao mesmo tempo. É o que ocorre quando se tem vários médiuns. Então, se você tem vários médiuns ali, vários espíritos podem psicografar através deles. Quando vários espíritos são evocados simultaneamente e não há senão um médium, qual é aquele que responde? Um deles responde por todos e exprime o pensamento coletivo. Então, se são vários espíritos evocados e só tem um médium, nós vamos ver que um espírito vai responder, né, por todos eles, o pensamento, a ideia de todos, e eles vão colocar no papel a ideia de todos. É o que acontece aqui no livro e é o que acontece no livro dos Espíritos, que nós vamos ver que eles estão sempre falando nós. Não, quando vem um espírito em particular, ele assina Erasto, São Luís, né, Santo Agostinho, mas a maioria das respostas são nós, porque é um espírito respondendo em nome de todos. Então, um deles responde por todos e exprime o pensamento coletivo dos espíritos que estão ali. O mesmo espírito poderia se comunicar ao mesmo tempo na sessão que está a decorrer por 2 médiuns diferentes?
tão facilmente como tendes homens que ditam várias cartas ao mesmo tempo, sem problema nenhum. Outra nota do Kardec. Vimos um espírito responder ao mesmo tempo por 2 médiuns a perguntas que lhe se dirigiam, a um em inglês e a outro em francês, e as respostas eram idênticas pelo sentido. Algumas eram mesmo a tradução literal uma da outra. Então ele respondia através de um médium, mesmo espírito, em inglês, através de outro médium em francês, que a língua ali deles é o francês, e ele percebe que o Kardec fala vários idiomas, que na realidade o que ele estava colocando, por exemplo, em inglês, era por simplesmente a tradução do que ele tinha colocado em francês. Continua a nota do Kardec. 2 espíritos evocados simultaneamente por 2 médiuns podem estabelecer entre eles uma conversação. Esse modo de comunicação não sendo necessário para eles, uma vez que leem reciprocamente seus pensamentos. A isso se prestam algumas vezes para a nossa instrução. Então eles conversam entre eles ali para instruir os que estão ali na reunião. Se esses são espíritos inferiores, como estão ainda imbuídos de paixões terrestres e de ideias corporais, pode ocorrer de se disputarem e de se apostrofarem por palavras grosseiras, de censurarem mutuamente seus erros e mesmo lançar lápis, cestas, pranchetas, etc., um contra o outro. Nós vamos ver espíritos superiores podem conversar ali entre eles para instruir os que estão ali, e os inferiores podem mesmo brigar, discutir, de atirar a prancheta ou o lápis um no outro. O espírito evocado ao mesmo tempo, em vários pontos, em vários lugares, pode responder simultaneamente às perguntas que lhe são dirigidas? Sim, se é um espírito elevado. E nós já comentamos sobre isso. O Dr. Bezerra de Menezes é chamado quase todos os lugares, em quase todos os centros espíritas, quase todas as noites. Então, ele ali tem como, da onde ele estiver, entrar em contato, porque o pensamento viaja mais rápido que a velocidade da luz. Ele capta a pergunta, o pensamento que foi aqui, ele manda todas as respostas, todo mundo recebe as respostas, ele não está nem ali, ele está no lugar de trabalho, no lugar em que ele está realizando o seu trabalho. E responde a várias perguntas ou atende a vários pedidos. Então, sim, se é um espírito elevado. E aqui nós vamos ver na questão 88 do Livro dos Espíritos essa mesma colocação. Nesse caso, o espírito se divide ou tem o dom da ubiguidade, né? A ubiguidade é estar em 2 ou 3 lugares ao mesmo tempo. O sol é um, os espíritos respondem, o sol é um, e todavia irradia em todo o seu redor, lançando a longe seus raios sem se subdividir. Ocorre o mesmo com os espíritos. O pensamento do espírito é como uma centelha que projeta ao longe sua claridade e pode ser percebido em todos os pontos do horizonte. Quanto mais o espírito é puro, mais elevado, tanto mais seu pensamento irradia e se estende como a luz. Os espíritos inferiores são muito materiais, não podem responder senão a uma única pessoa por vez, e não podem vir se são chamados em um outro lugar. Quer dizer, só pode ir a um lugar e responder uma pessoa por vez, os inferiores. Os iluminados, os puros, eles como o sol irradiam a sua luz e a sua energia. Um espírito superior chamado ao mesmo tempo em 2 pontos diferentes responderá às 2 evocações se forem tão sérias e tão fervorosas, tanto uma quanto a outra. Em caso contrário, dará preferência mais séria. Nota do Kardec. Aqui a nota não é nem do Kardec, é de Schenning. É um espírito que dá essa nota. Ocorre o mesmo com um homem que, sem mudar de lugar, pode transmitir seu pensamento por sinais
visto de diferentes pontos. Em uma sessão da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, onde a questão da ubiquidade havia sido discutida, um espírito dita espontaneamente a comunicação seguinte. Abre aspas, aqui é o espírito Shenin, né, que está colocando. Perguntáveis esta tarde qual era a hierarquia dos espíritos para a ubiquidade. Comparai-vos a um balão que se eleva pouco a pouco no ar. Quando próximo à Terra, um pequeno círculo o pode perceber. À medida que se eleva, o círculo se alarga para ele e quando chega a uma certa altura, aparece a um número infinito de pessoas. Assim é conosco, né? É o espírito falando, assim é com os espíritos. Um mau espírito que ainda está preso à terra fica num círculo restrito ao meio de pessoas que o veem. Cresça em graça, melhore-se e poderá conversar com várias pessoas. E quando se tornar espírito superior, poderá irradiar como a luz do sol, mostrar-se a várias pessoas e em vários lugares ao mesmo tempo. Fecha aspas. Então, os espíritos superiores se comunicam em vários lugares, com várias pessoas ao mesmo tempo. Pode-se evocar os espíritos puros, os que terminaram a série de suas encarnações, aqueles que não precisam mais encarnar na Terra? Sim, eles respondem sim, mas muito raramente. Não se comunicam, né, quer dizer, não atenderão, senão com os corações puros e sinceros. Por isso que eles atenderão raramente, porque aqui na Terra são pouquíssimos aqueles que têm o coração puro e sincero. Então vou repetir. Pode-se evocar os espíritos puros? Sim, mas muito raramente. Não se comunicam senão com os corações puros e sinceros, e não aos orgulhosos e aos egoístas, que é o que mais tem, é o que nós mais temos. A nossa maior dificuldade, todos nós aqui na Terra, é lidarmos com o nosso orgulho e com o nosso egoísmo. Por isso, é preciso desconfiar dos espíritos inferiores que tomam essa qualidade para se darem mais importância aos nossos olhos. Então é preciso desconfiar, né, de espíritos que se dão nomes, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, qualquer nome. Tem que se ver qual é a mensagem, tem que se ver qual é o caráter moral, a elevação moral do médium, o caráter, a seriedade da reunião que ele está participando, mas principalmente o conteúdo do que está sendo colocado. Porque a coisa que os espíritos inferiores mais fazem é se dar nome pomposo, se dar nome conhecido, para receberem atenção, poderem se divertir e espalhar besteiras. Como ocorre que o espírito dos homens mais ilustres venham tão facilmente e tão familiarmente ao chamado dos homens mais obscuros? Aqui vem um puxão de orelha, porque essa pergunta não é para espírito puro nem para espírito elevado. Eles colocam como espíritos de homens ilustres, ou seja, aqueles que tiveram títulos, aqueles que foram ilustres na Terra quando eram vivos. Então, não tem nada a ver com como eles estarão no plano espiritual. Os espíritos respondem. Os homens julgam os espíritos segundo eles, homens, né, ali encarnados. E é um erro. Depois da morte do corpo, as posições terrestres não existem mais. Não há distinção entre eles senão na bondade. E os que são bons vão por toda parte onde há bem a se fazer. Ou seja, não é porque foi o desembargador fulano de tal, um médico famoso. Vamos lembrar André Luiz. A gente sabe que ele foi um médico famoso aqui na Terra, um pesquisador, um cientista, né? E quando ele desencarna, a única coisa que ele consegue fazer do outro lado é varrer o chão, né, e ajudar na limpeza ali com a Narcisa, para que a Narcisa está socorrendo as pessoas e ele está cuidando da limpeza, que é o que ele podia fazer.
Quanto tempo depois da morte se pode evocar um espírito? Pode-se evocá-lo no instante mesmo da morte, mas, como nesse momento ainda está em perturbação, não responde senão imperfeitamente. Nós vamos ver mais para frente, né, no livro Entre o Céu e Inferno, no livro Céu e Inferno, que o Kardec evoca o espírito de um médico amigo dele no velório. Ele vai para uma outra sala com uma médium e ali ele evoca o espírito que está sendo velado. Ou seja, é um espírito com conhecimento, o espírito estava lúcido ali durante o velório dele, e ele é evocado e ele responde às perguntas do Kardec. Então, é o que ele está dizendo aqui. Pode-se evocá-lo no instante mesmo da morte, mas como nesse momento ainda está em perturbação, não responde senão imperfeitamente. Aí vem uma nota do Kardec. A duração da perturbação, sendo muito variável, não pode ter prazo fixo para evocação. É raro, entretanto, que ao cabo de 8 dias o espírito não se reconheça o bastante para poder responder. Pode fazê-lo algumas vezes muito bem 2 ou 3 dias depois da morte. Pode-se, em todos os casos, tentar com cautela, né? E a gente vê na Revista Espírita essas colocações, essas evocações de espíritos que haviam desencarnado há pouco tempo. Nós vamos ver vários casos na Revista Espírita. A evocação no instante da morte é mais penosa para o espírito do que seria mais tarde? Algumas vezes é como se vos arrancassem do sono antes que estivessem completamente despertos. Há, entretanto, os que com isso não ficam nada contrariados, e mesmo que isso ajude a sair da perturbação. Então, existem aqueles que, como a pessoa que é acordada no meio do sono, ela fica ali meio zonza e contrariada, há os que não ficam contrariados e que a evocação ajuda eles a saírem da perturbação. Como o espírito de uma criança morta em tenra idade pode responder com conhecimento de causa quando em sua vida não tinha ainda consciência de si mesma? Não pode esquecer que uma criança é um espírito adulto, é um espírito com várias e várias vidas que está no envoltório infantil, né? Então eles respondem: a alma da criança é um espírito ainda envolvido nas faixas da matéria, mas liberto da matéria, goza das suas faculdades de espírito, porque os espíritos não têm idade, o que prova que o espírito da criança já viveu. Entretanto, até que esteja completamente liberto, pode conservar na sua linguagem alguns traços característicos da infância. Nós vamos ver no livro Entre a Terra e o Céu, né, a casa de Blandina, onde as crianças ali que desencarnam depois dos 7 anos são atendidas ali. Nós sabemos que aos 7 anos fica pronto, são 3.000 dias, a gente vê no livro Consolador, que são 3.000 dias, Consolador, né, livro do Emmanuel, psicografado pelo Chico, nós temos aqui no canal, é só ir lá na playlist. Então, são 3.000 dias que fica pronto o perispírito da nova encarnação, e ali, a partir dali, aquela encarnação já tem o seu perispírito. As crianças que desencarnam antes desses 3.000 dias, ela volta para o corpo perispiritual, ela volta a ter o perispírito da encarnação anterior. São raros os casos, então a gente sabe que no plano espiritual 2 e 2 pode dar 4, mas pode dar qualquer outro número. São raros os casos que a gente vai ver em alguma literatura, com exceções, né, principalmente Hermínio de Miranda, que traz muita exceção, que crianças são mantidas como crianças no plano espiritual por uma misericórdia de Deus, para que elas não voltem a situações difíceis da encarnação anterior. Mas isso é exceção, isso é muito raro. O normal é, desencarnou depois dos 7 anos, vai estar ali como criança, vai ser recebido no plano espiritual. Não existe criança nos umbrais difíceis, né? Nós vamos ver a casa de Blandina, está ali no que a gente chama de terceiro umbral,
trabalhando junto com o nosso lar. Então as crianças são tratadas, são atendidas ali e normalmente elas reencarnam para continuar o processo de aprendizado. Esse é o processo normal, né? O que está dentro da normalidade. Existem exceções? Existem exceções, mas como o nome já diz, é uma exceção. Aí nós temos uma nota do Kardec aqui. A influência corporal que se faz sentir por tempo mais ou menos longo sobre o espírito da criança faz-se igualmente algumas vezes notar sobre o espírito daqueles que morreram em estado de loucura. O espírito em si mesmo não é louco, mas sabe-se que certos espíritos creem durante algum tempo serem ainda deste mundo, quer dizer, ainda acham que estão encarnados, ainda acham que estão, né, encarnados na Terra. Não é, pois, de se admirar que no louco o espírito se ressinta ainda dos entraves que durante a vida se opunham à sua livre manifestação, até que esteja completamente desprendido. Esse efeito varia segundo as causas da loucura, porque há loucos que recobram toda a lucidez de suas ideias imediatamente depois da sua morte. E há outros que não conseguem recobrar tão rápido, demoram um tempo. Da mesma forma que, ao desencarnar, o perispírito, quando é encaminhado, ele é perfeito. Mas aí a gente vai ver no plano espiritual a pessoa ainda faltando uma perna, ainda se dizendo cego, faltando um braço, porque ela ainda está ligada à matéria, ela está ligada àquela encarnação em que ela não tinha um braço, não tinha uma perna, ou porque o que era cego, e leva um tempo para que entenda e se adapte à sua nova condição, porque o comando é do cérebro. E se o cérebro está comandando que ele continua cego, ele vai continuar cego, o comando é do cérebro. Então, a hora que ele entende que o perispírito não enxerga pelos olhos da visão, né, pelo órgão físico, mas enxerga pelo corpo todo, ele começa a se libertar. Muitas pessoas que são cegas aqui na Terra, quando estão em desdobramento, elas relatam o que vem. Por quê? Porque em desdobramento o perispírito enxerga pelo corpo todo, e aí elas conseguem ver. Elas não usam os órgãos físicos que na matéria eles estão deteriorados, né, ou às vezes são cegos de nascença. E aqui nós encerramos as questões do item 282. No nosso próximo estudo, nós vamos ver o item 283. Até lá!